A chuva caía como lâminas afiadas sobre as ruas empedradas de Alfama, quando Miguel sentiu o coração parar ao ver o vulto dourado encolhido sob o arco de uma porta antiga. Seu cachorro, o fiel Lúcio, desaparecido há dias em meio ao caos de uma viagem de negócios, estava ali, tremendo, com olhos que imploravam por salvação. Mas ao se aproximar, Miguel não encontrou apenas o pet perdido, um estranho de olhar penetrante já o segurava nos braços, e naquele instante, o mundo de segredos enterrados começou a desmoronar. Quem era aquele homem que parecia conhecer Lúcio melhor do que ele próprio? Miguel Correia, o homem que construíra um império de tecnologia em Lisboa aos 35 anos, sempre se orgulhara de sua vida meticulosamente controlada. Bilionário discreto, ele navegava pelas salas de reunião de arranha-céus envidraçados com a frieza de um predador, mas em casa, no seu apartamento minimalista com vista para o Tejo, era Lúcio quem reinava absoluto. O Golden Retriever de 4 anos era mais do que um companheiro, era o único laço que Miguel permitia a si mesmo após anos de solidão autoimposta. Crescer em uma família conservadora de Évora, onde o pai, um vinicultor rígido, via qualquer desvio da norma como fraqueza, havia ensinado Miguel a enterrar suas paixões. Ele era gay, sim, mas o mundo não precisava saber. Namoros fugidios, sempre em hotéis anónimos fora de Portugal, e uma fachada de playboy heterossexual para os tabloides. Lúcio era sua âncora, o ser que o amava sem julgamentos. Naquela noite chuvosa de outono, Miguel havia cancelado uma reunião crucial em Madrid para vasculhar as ruas de Lisboa. O pânico consumia desde que Lúcio escapara durante uma caminhada no Parque Eduardo VII, distraído por um mensageiro que entregara um pacote misterioso à porta. Ele deve estar com fome, com frio, murmurava Miguel para si mesmo, enquanto dirigia seu Audi pelas ladeiras íngremes. Foi em Alfama, o bairro de fado e memórias antigas, que o destino o interceptou. O vulto sob o arco era inconfundível, o pelo molhado, as orelhas caídas. Seu coração acelerou, e ele estacionou de qualquer jeito, correndo sob a garoa. Mas Lúcio não estava sozinho. Um homem de uns 28 anos, com jaqueta de cor encharcada e cabelos castanhos colados à testa, agachava-se ao lado do cão, murmurando palavras suaves em português carregado de sotaque alentejano. Calma, menino, o teu dono há de aparecer. Miguel parou a metros de distância, o peito arfando. Quem era ele? Como ousava tocar em Lúcio com tanta familiaridade? O estranho ergueu os olhos, verdes, intensos, como o mar de Sagres em tempestade, e por um segundo, o tempo congelou. É seu? Perguntou o homem, a voz rouca, estendendo Lúcio com gentileza. Sim, obrigado a Deus, respondeu Miguel, ajoelhando-se para abraçar o cachorro, que lambeu seu rosto com urgência. Mas enquanto o aliviava, algo no ar mudou. O estranho não se moveu, apenas observava, e Miguel sentiu um formigamento na nuca. Como o encontrou? Onde? O homem sorriu de lado, um gesto que misturava alívio e hesitação. Eu o vi correndo pela ribeira das Naus há 2 horas. Ele parecia perdido, mas... Ele veio até mim, como se me conhecesse. Estranho, não é? Miguel franziu a testa. Lúcio nunca fora amigável com estranhos. Porque agora? Apresentaram-se ali mesmo, sob a chuva que amainava. O homem chamava-se Rafael Santos, um ilustrador freelance que vivia em um estúdio apertado no bairro Alto. Eu adoro cães, explicou Rafael, coçando a orelha de Lúcio. O meu pai tinha um igual quando eu era miúdo, em Beja. Chamava-se Lúcio também. O nome ecoou como um sino rachado na mente de Miguel. Impossível. Seu Lúcio fora adotado de um abrigo em Setúbal, batizado em homenagem a um tio distante. Mas a coincidência o inquietou, e ele convidou Rafael para um café próximo, como gratidão. Só para secarmos um pouco. E para eu te agradecer direito. O café era um buraco antigo chamado a Sereia, com paredes forradas de azulejos azuis e o aroma de pastel de nata fresco. Sentados em uma mesa de canto, com Lúcio deitado aos pés, Miguel observava Rafael com discrição. Ele era bonito de um jeito rústico, barba por fazer, mãos marcadas por tintas secas, olhos que pareciam carregar histórias não contadas. Conversaram sobre Lisboa, Rafael amava o caos criativo da cidade, Miguel, sua eficiência implacável. Mas quando Rafael mencionou sua infância no Alentejo, algo se agitou em Miguel. Meu pai era vinicultor, como o seu, disse Rafael casualmente. Mas ele... Bem, ele não aprovava muita coisa. O tom era leve, mas os olhos traíam dor. Miguel engoliu em seco. Seu próprio pai, João Correia, havia morrido há 10 anos, deixando um legado de silêncio sobre o pecado que Miguel representava. Eu entendo, murmurou ele. Famílias como as nossas. Elas constroem muralhas. Rafael ergueu o olhar, surpreso. Você fala como se soubesse.
E ali, entre goles de bica, Miguel cometeu o erro, ou o acerto, de sua vida, confidenciou um pedaço de si. Eu sei. Porque eu sou como você. Gay. E cresci escondendo isso. As palavras saíram baixas, mas libertadoras. Rafael piscou, processando, e então sorriu, não de pena, mas de reconhecimento. Eu também. Mas no Alentejo, isso era como ser um fantasma na própria casa. A conversa fluiu como o Tejo ao luar, horas se passando sem que percebessem. Rafael contou de sua fuga para Lisboa aos 18, após o pai descobrir suas cartas de amor para um colega de escola. Ele me bateu, chamou de aberração. Minha mãe chorou, mas não interferiu. Eu parti com uma mochila e o desenho que fiz dele, um retrato que nunca mostrei. Miguel sentiu uma pontada familiar, seu pai nunca batera, mas o deserdamento emocional fora pior. Eu construí tudo para provar que não sou fraco. Mas Lúcio. Ele é o único que me vê de verdade. Rafael riu baixinho, acariciando o cão. Ele me escolheu hoje. Talvez seja um sinal. Quando saíram, a chuva havia parado, e Lisboa brilhava sob as luzes de neon. Miguel ofereceu carona até o bairro alto, e Rafael aceitou. No carro, o silêncio era confortável, pontuado pelo ronco satisfeito de Lúcio no banco de trás. Ao parar em frente ao prédio de Rafael, um edifício decrépito com varandas cheias de gerânios, Miguel hesitou. Obrigado por salvá-lo. Se não fosse por você. Rafael se inclinou, o cheiro de terra molhada e tinta preenchendo o espaço. Talvez eu deva te agradecer. Por me fazer sentir. Visto. Seus lábios se roçaram em um beijo impulsivo, breve como um suspiro, mas elétrico. Miguel recuou, o coração martelando. Desculpa, eu. Não peça desculpas, disse Rafael, saindo do carro com um sorriso enigmático. Amanhã, café de novo. Para Lúcio, claro. Naquela noite, deitado em lençóis frios, Miguel não dormiu. O beijo queimava em sua memória, reacendendo desejos que ele trancara havia anos. Mas havia algo mais, o pacote misterioso entregue no dia do sumiço de Lúcio. Ele o abrira às pressas, uma carta velha, amarelada, endereçada a João Correia, de um amigo de infância. Dentro, uma foto desbotada de dois meninos abraçados em um vinhedo, rindo sob o sol alentejano. No verso, lembra-te de nós, antes que o mundo nos separe. Antônio. Miguel sentiu o estômago revirar. Seu pai, gay. Enterrado em segredos. E por que agora, após tantos anos? Ao amanhecer, Miguel acordou com Lúcio lambendo sua mão, como se nada tivesse acontecido. Mas tudo mudara. Ele releu a carta, as mãos trêmulas. Antônio, quem era? Uma busca rápida em seu laptop revelou pouco, um nome comum no Alentejo, mas uma notícia antiga de 1985 mencionava um escândalo em Évora, um vinicultor casado que abandonara a família após um caso impróprio com um sócio. Poderia ser. Miguel fechou o computador, o pânico subindo. Se seu pai tivera um amor secreto, como ele pudera julgar tanto? E o que isso significava para sua própria vida, escondida atrás de fortunas e fachadas? O café com Rafael foi no Chiado, em uma confeitaria com vitrines de bolos tentadores. Rafael chegou atrasado, com manchas de carvão nas mangas e um sorriso culpado. Desculpa, terminei um quadro à noite toda. Sobre um cão perdido que encontra o caminho de casa. Miguel riu, mas o som saiu forçado. Enquanto comiam tostas de queijo da serra, a conversa derivou para o passado. Rafael falou de sua mãe, viúva agora, que enviava cartas cheias de arrependimento tardio. Ela diz que errou, que o pai era duro porque temia o mundo. Mas e eu? Eu perdoaria. Miguel pensou na foto, no pai que nunca chorara. Perdão é uma ponte, mas algumas queimas. Enquanto isso, Lúcio farejava o chão, alheio às tensões. Mas algo no comportamento do cão intrigava Miguel. Ele seguia Rafael com uma devoção incomum, como se reconhecesse um cheiro antigo. Ele te ama, comentou Miguel, e Rafael corou. Talvez ele sinta que somos iguais. Solitários, mas procurando. O flerte era sutil, um toque no braço, um olhar prolongado, mas construía uma ponte frágil. Miguel sentia o puxão do desejo, misturado ao medo de vulnerabilidade. Ele, que comprava lealdade com cheques, agora ansiava por algo real. De repente, o telefone de Miguel vibrou, um e-mail de seu advogado. Sobre o pacote, remetente anónimo, postado de Beja. Anexo, mais documentos. Anexos. Fotos, cartas. Uma delas, de Antônio para João, teu filho Miguel nasceu hoje. Promete-me que ele crescerá livre,
sem as correntes que nos prenderam. Miguel congelou, o café esfriando. Seu pai sabia de sua orientação. Ou era uma profecia? Rafael notou a palidez. Tudo bem. Sim. Só negócios. Mas a mentira pesava. A tarde os levou a um passeio pelo Tejo, com Lúcio correndo na areia de Belém. O sol poente tingia o rio de ouro, e Rafael desenhou no ar com as mãos. Imagina se Lisboa fosse um quadro. Tu serias o centro, todo luz e sombra. Miguel parou, virando-se para ele. E tu? O que serias? O traço que te completa. O segundo beijo veio ali, sob o mosteiro dos Jerônimos, mais profundo, com o sal do mar no ar. Desta vez, Miguel não recuou. Mas ao se separarem, ele viu nos olhos de Rafael uma sombra, segredo próprio. Naquela noite, sozinho, Miguel confrontou as cartas. Antônio era o sócio do pai, amante escondido. Eles se separaram quando a mãe de Miguel engravidou, um casamento de conveniência para salvar a reputação. O pai vivera em silêncio, morrendo com o peso. E agora, o pacote, enviado por quem? Uma tia esquecida. Miguel chorou pela primeira vez em anos, Lúcio aninhado em seu colo. Pela manhã, resolveu, contaria a Rafael. Mas o destino interveio. Rafael ligou em pânico. Miguel, Lúcio sumiu de novo. Eu o levei para um parque no bairro Alto, e ele correu atrás de uma sombra. O coração de Miguel parou. De novo. Eles se encontraram no local, vasculhando ruas estreitas. Horas se passaram, tensão crescendo como uma tempestade. É minha culpa, murmurou Rafael, olhos vermelhos. Eu o amo demais, como se fosse meu. Miguel o abraçou impulsivamente. Não é culpa. É o que nos une. Encontraram Lúcio em uma praça escondida, latindo para uma porta velha. Ao abri-la, uma mulher idosa surgiu. Ele veio até aqui, como se soubesse. Ela era prima distante de Antônio, guardiã dos segredos. Seu pai me pediu para enviar aquilo. Ele queria que você soubesse, AME sem medo. As peças se encaixavam. Mas Rafael, ouvindo, empalideceu. Antônio. Era meu avô. O mundo girou. Rafael era neto do amante do pai de Miguel. Um laço de sangue e segredos. A revelação os abalou. Sentados em um banco, com Lúcio entre eles, as lágrimas vieram. Rafael confessou, meu pai odiava os Correia por causa do escândalo. Ele me ensinou a odiar, mas eu fugi disso. Miguel apertou sua mão. E agora? Somos inimigos por herança. Não. Somos o que eles não puderam ser, livres. O abraço que se seguiu foi de cura, mas o conflito mal começara. A família de Rafael, ainda no Alentejo, descobriria. E os tabloides, farejando fraqueza no bilionário. Dias se transformaram em semanas, e o romance entre Miguel e Rafael floresceu como as jacarandás roxas de Lisboa na primavera. Eles passeavam por Sintra, com Lúcio à frente, explorando castelos enevoados onde contos de fadas ganhavam vida. Rafael pintava Miguel em segredo, retratos que capturavam não o bilionário, mas o homem vulnerável, com olhos que imploravam toque. Tu és mais do que dinheiro, sussurrava Rafael em noites passadas no estúdio dele, entre telas caóticas e vinho do Douro. Miguel, pela primeira vez, baixava as defesas, contava de noites solitárias, de amores frustrados em Nova York, de como Lúcio salvara do abismo após a morte do pai. Mas as sombras do passado espreitavam. Uma carta chegou a Miguel, de sua tia em Évora, furiosa com o escândalo reaberto. Como ousas desenterrar sujeira? O nome Correia é sagrado. Ela ameaçava vazar tudo para a imprensa, pintando-o como herdeiro degenerado. Miguel escondeu a carta, mas o medo corroía. Rafael notava, estás distante. É por causa da família. Miguel negava, mas a mentira criava fissuras. Então, o primeiro conflito explodiu. Rafael recebeu uma ligação da mãe, volta para casa, filho. Há um pretendente, uma moça de família boa. Esquece essa vida de Lisboa. Ele desligou, furioso, mas as palavras ecoaram. Naquela noite, durante um jantar romântico no Time Out Market, Rafael confrontou Miguel. E tu? Com teu império, vais assumir isso publicamente? Ou sou só um segredo, como o teu pai? As palavras cortaram fundo. Miguel se levantou, voz trêmula. Eu te amo, mas o mundo me devoraria. Tu não entendes o preço. Rafael saiu correndo, Lúcio o levando atrás. Miguel passou a noite sozinho, bebendo uísque no terraço, olhando o Tejo negro.
Lúcio, sentindo a angústia, deitou a cabeça em seu colo. O que faço, amigo? Pela manhã, ele foi ao estúdio de Rafael, vazio, exceto por um quadro inacabado, eles dois, abraçados, com Lúcio ao centro, mas rasgado no meio. Um bilhete, talvez o destino nos mandeu Lúcio para nos unir, mas o medo nos separa. Adeus. O pânico o invadiu. Miguel vasculhou Lisboa, chamando amigos de Rafael na cena artística que era escondida nos bares do Cais do Sodré. Encontrou em um fado melancólico no Senhor Vinho, voz embargada cantando de amores perdidos. Por que vieste? Perguntou Rafael, olhos inchados. Porque sem ti, nada faz sentido. Eu assumirei tudo, o amor, os segredos. Mas preciso de tempo. Rafael riu amargo. Tempo é o que nos matou, Miguel. Meu avô esperou tempo demais por teu pai. A reconciliação veio devagar, em caminhadas silenciosas pelo aqueduto das águas livres. Eles falaram de perdão. Miguel ligou para a tia, gravando a conversa. Eu sou gay, e orgulhoso. O pai era como eu, e tu o julgaste. Agora, é minha vez de viver. Ela desligou, mas o ato libertou algo nele. Rafael, tocado, confessou seu próprio medo. Eu pinto para esquecer a rejeição. Mas contigo, quero pintar o futuro. Porém, o clímax se aproximava. Uma repórter de um jornal sensacionalista, amiga da tia, publicou uma matéria, o bilionário de Lisboa e seu segredo familiar gay, amor proibido ou escândalo. Fotos granuladas de Miguel e Rafael beijando-se em Belém vazaram. O telefone de Miguel explodiu, acionistas nervosos, amigos distantes. No escritório, seu vice-presidente o confrontou. Isso afeta o negócio. Casa-te com alguém, finge. Miguel demitiu-o na hora. Eu não finjo mais. Rafael, lendo a notícia em seu estúdio, sentiu o chão sumir. Sua mãe ligou, histérica, é verdade. Com o filho daquele homem. Volta, antes que nos destrua. Ele hesitou, o velho pavor ressurgindo. Mas Lúcio, que escapara novamente para o estúdio, latiu insistentemente, como um chamado. Rafael correu para a casa de Miguel, encontrando-o cercado de repórteres na porta. Eu te amo, gritou Rafael, atravessando a multidão, abraçando-o à vista de todos. Flashes explodiram, mas eles não se importaram. Nós enfrentamos isso juntos. A mídia devorou a história, de vilania familiar a romance inspirador. Entrevistas fluíram, Miguel, eloquente, falou de aceitação, Rafael, com desenhos que ilustravam a dor e a cura. Mas o verdadeiro teste veio no Alentejo. A mãe de Rafael os convidou, uma armadilha. Não. Lá, em Beja, sob vinhedos que outrora separaram seus avos, ela chorou, eu errei, como minha sogra errou. Perdoa-me. O abraço coletivo, com Lúcio correndo entre as videiras, selou a paz. Meses depois, o verão português os encontrou em Évora, onde Miguel comprara a velha casa da família. Reformada, com paredes brancas e um estúdio para Rafael, tornou-se refúgio. Lúcio, agora idoso mas vigoroso, perseguia borboletas no pátio. O amor deles amadurecera, discussões sobre arte versus negócios, risos sobre manias, Miguel aprendendo a cozinhar bacalhau, Rafael descobrindo planilhas. Mas um novo conflito surgiu, sutil como névoa matinal. Rafael recebeu uma oferta, uma galeria em Berlim queria sua exposição solo, com foco em temas que era e herança portuguesa. É o sonho, disse ele, olhos brilhando. Miguel sorriu, mas por dentro, o medo de perda o roía. Vai. Eu te sigo. Mas a verdade era outra, seu império exigia expansão para a Europa, e Berlim competia com Lisboa. Não podemos dividir o mundo, confessou Rafael uma noite, sob estrelas no Alentejo. Ou tu vens, ou eu fico, mas isso nos quebra. A tensão cresceu. Miguel mergulhou no trabalho, ignorando chamadas, Rafael pintava furiosamente, telas escuras de casais partidos. Lúcio, sentindo, uivava à noite. O clímax veio em uma viagem a Porto, durante uma degustação de vinhos no Douro, Rafael anunciou, eu vou para Berlim. Sozinho. Miguel explodiu, então vai. Como se eu fosse só um capítulo. Eles se separaram ali, no terraço de uma quinta centenária, com o rio Douro testemunha silenciosa. Dias de silêncio se seguiram. Miguel voltou a Lisboa, vazio. Seus assessores sugeriram terapia, ele, que sempre resolvera tudo com lógica, cedeu. Nas sessões, desenterrou mais, não só o pai, mas sua própria recusa em amar plenamente, temendo repetir o ciclo de segredo. Eu o empurrei para longe porque temo perder, admitiu ao terapeuta. Enquanto isso, Rafael, em Beja com a mãe, desenhava cartas não enviadas, tu me ensinaste a voar,
mas sem ti, as asas pesam. O ponto de virada veio de Lúcio. O cão, doente subitamente, uma infecção rara, foi para o veterinário em Lisboa. Miguel o levou, e no hospital, ligou para Rafael: vem. Ele precisa de nós. Rafael chegou de trem, exausto, e ao ver Lúcio na mesa de operação, desabou. Ele nos uniu desde o início. Não podemos falhar agora. Horas de espera, mãos entrelaçadas, reconstruíram pontes. Lúcio sobreviveu, e com ele, o amor. Decidiram juntos, Berlim seria temporária. Miguel reestruturou a empresa para remoto, Rafael aceitou a exposição mas com raízes em Portugal. Nós somos o laço que nossos antepassados sonharam, disse Miguel, beijando-o sob o sol de outono. Mas o destino guardava uma surpresa final. Em uma caixa esquecida na casa de Évora, encontraram diários de António, não só amor por João, mas menção a um filho legítimo, criado em segredo. Testes de DNA confirmaram, Rafael era meio-irmão de Miguel. Não, erro de interpretação. O filho era uma metáfora para o amor deles, não literal risos aliviados, abraços mais fortes. Segredos nos testaram, mas o amor vence. O inverno trouxe neve rara ao Alentejo, e com ela, celebrações. Miguel e Rafael hospedaram uma festa na casa reformada, artistas que era de Lisboa, família reconciliada, até a tia de Miguel, agora arrependida, com um brinde tímido. Lúcio, recuperado, circulava como rei, recebendo carinhos. A noite terminou com fado ao vivo, vozes roucas cantando de saudades superadas. Isto é família, sussurrou Rafael, mão na de Miguel. No entanto, o mundo exterior testava. Uma campanha conservadora em Portugal, e quando velhos preconceitos, atacou o casal bilionário como símbolo de decadência. Petições online pediam boicote à empresa de Miguel. Ele hesitou: devo recuar? Rafael, firme: não. Nós mostramos que amor não é fraqueza. Juntos, lançaram uma fundação, apoio a jovens LGBTQ+, no interior, com bolsas para artistas como Rafael. A resposta foi avassaladora, doações fluíram, histórias de gratidão encheram suas caixas de e-mail. Internamente, porém, Rafael lutava. A exposição em Berlim o expôs, críticas mistas, uma acusando-o de explorar trauma familiar por fama. Ele duvidou: sou só um impostor. Miguel o levou a Sagres, onde o Atlântico ruge. Tu és autêntico. Teu avô teria orgulho. Lá, sob falésias, eles renovaram votos informais, anéis simples de prata com gravura, livre. A primavera trouxe o nascimento de um projeto conjunto, um livro ilustrado, Segredos do Vinhedo, misturando diários do pai de Miguel com desenhos de Rafael. Lançado em Lisboa, esgotou em horas. Mas durante a turnê promocional, em Coimbra, um confronto, o irmão mais novo de Rafael, homofóbico e invejoso, apareceu bêbado. Tu roubaste nossa herança com essa palhaçada. Socos voaram, Miguel interveio, levando um golpe. No hospital, Rafael chorou: eu te machuquei. Não. Família verdadeira protege. O incidente forçou cura. Rafael confrontou o irmão, mediado pela mãe: o ódio de nosso pai nos envenenou. Escolhe, muda ou afasta. O irmão partiu, mas sementes de dúvida ficaram. Miguel, com costelas machucadas, insistiu em terapia de casal. Nós crescemos juntos nessas cicatrizes. Verão os levou a uma viagem pela costa vicentina, praias selvagens, onde Lúcio cavava buracos na areia. Ali, sem sinal, eles se redescobriram, conversas nuas, corpos entrelaçados em tendas sob estrelas. Eu te amo além dos segredos, confessou Miguel. Rafael, e eu, além das sombras. O outono final os preparou para o clímax definitivo. Uma herança disputada, a tia de Miguel processou, alegando que os segredos invalidavam o testamento. Julgamento em Évora, com repórteres lutando a sala. Testemunhas, a mãe de Rafael, chorando verdades, um primo de António, confirmando o amor perdido. Miguel testemunhou: meu pai queria liberdade para mim. Eu a reivindico agora. Rafael, ao seu lado, desenhou ao vivo um esboço de união. O juiz decidiu a favor, herança intacta, com adendo para preservar memórias. Mas a vitória custou. A tia, derrotada, revelou um último segredo, uma carta de João para Miguel: não entregue, filho, ama como eu não pude. Sem medo. Lágrimas no tribunal, aplausos fora. Com paz conquistada, eles adotaram outro cão, uma labradora chamada Esperança, expandindo a família. A fundação cresceu, salvando vidas como Lúcio salvara a deles. Em uma noite de Natal em Lisboa, com luz no Tejo, Miguel ajoelhou:
casa comigo. Não por lei, mas por nós. Rafael, rindo através das lágrimas, sim. Para sempre. Anos depois, com Lúcio idoso descansando no pátio, eles olhavam vinhedos maduros. Segredos desenterrados, preconceitos vencidos, amor vitorioso. Lisboa, com suas ladeiras e fados, testemunhara o renascimento.